Boa tarde, amados irmãos. A paz do Senhor Jesus seja convosco. Bom, estamos aqui mais um dia para a glória do nosso Senhor Jesus. Vamos estar dando continuidade na nossa leitura no capítulo 28 de Jeremias, cujo título nos diz: A luta de Jeremias com o falso profeta Ananias. Tá? A gente vai ver aqui o que aconteceu, o que Deus quer falar e ensinar também para nós nesta época, né? Porque a gente sabe que falsos profetas, a Bíblia diz que haveria muitos falsos profetas. E a gente pode ver aqui que já existia naquela época, né? Então, a gente tem que se atentar a isso. Mas antes vamos estar orando para que Deus abençoe esse momento, abençoe a nossa vida. Amém? Senhor meu Deus e maravilhoso Pai, soberano e santo dos santos é o Senhor, o Todo-Poderoso. Diante da Tua gloriosa presença, aqui estamos neste momento, pedindo a Tua bênção, Pai. Abençoa a vida de cada um que entrar nesta live para ouvir da Tua palavra, que o Senhor possa falar nos nossos corações, que o Senhor possa quebrantar o nosso coração, abrir a nossa mente para ouvirmos a Tua voz, recebermos a Tua palavra e guardar, Pai, no nosso coração para que venhamos a obedecer às Tuas ordens, venhamos a ser abençoados porque a Tua palavra tem poder para curar, libertar e abençoar. Que seja feita a Tua vontade, Pai. Fala conosco. Convidamos a Ti, Senhor meu Deus, para ministrar essa palavra e abençoar a vida de cada um esta tarde. Em nome de Jesus, eu oro e agradeço a Ti. Amém. Amados irmãos, nos diz assim a palavra do Senhor. E sucedeu no mesmo ano, no princípio do reinado de Zedequias, rei de Judá, no ano 4º, no mês 5º, que Ananias, filho de Azur, o profeta que era de Gibeon, me falou na casa do Senhor, na presença dos sacerdotes e de todo o povo, dizendo: Assim fala o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, dizendo: Eu quebrei o jugo do rei de Babilônia. Depois de passados 2 anos completos, eu tornarei a trazer a este lugar todos os utensílios da casa do Senhor, para deste lugar. Trazer este lugar todos os utensílios da casa do Senhor, que deste lugar tomou Nabucodonosor, rei de Babilônia, levando-os a Babilônia. Também a Jeconias, filho de Jeoaquim, rei de Judá, e todos os do cativeiro de Judá que entraram em Babilônia, eu tornarei a trazer a este lugar, diz o Senhor, porque quebrarei o jugo do rei de Babilônia. Então falou o profeta Jeremias ao profeta Ananias, na presença dos sacerdotes e na presença de todo o povo que estava na casa do Senhor. Disse, pois, Jeremias, o profeta: Amém. Assim faça o Senhor. Confirme o Senhor as tuas palavras que profetizaste, e torne ele a trazer os utensílios da casa do Senhor, e todos os do cativeiro de Babilônia, a este lugar. Mas ouve agora esta palavra, que eu falo aos teus ouvidos e aos ouvidos de todo o povo. Os profetas que houve antes de mim e antes de ti, desde a antiguidade, profetizaram contra muitas terras e contra grandes reinos, acerca de guerra, de mal e de peste. O profeta que profetizar de paz, quando se cumprir a palavra desse profeta, será conhecido como o profeta a quem o Senhor na verdade enviou. Então Ananias, o profeta, tomou o jugo do pescoço do profeta Jeremias e o quebrou.
E falou Ananias na presença de todo o povo, dizendo: assim diz o Senhor, assim passados 2 anos completos, quebrarei o jugo de Nabucodonosor, rei de Babilônia, de sobre o pescoço de todas as nações. E Jeremias, o profeta, seguiu o seu caminho. Mas veio a palavra do Senhor a Jeremias, depois que Ananias, o profeta, quebrou o jugo de sobre o pescoço de Jeremias, o profeta, dizendo: vai e fala a Ananias, dizendo: assim diz o Senhor, jugos de madeira quebraste, mas em vez deles farás jugos de ferro. Porque assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: jugo de ferro pus sobre o pescoço de todas estas nações para servirem a Nabucodonosor, rei de Babilônia, e servi-lo-ão, e até os animais do campo lhe dei. E disse o profeta Jeremias ao profeta Ananias: ouve agora, Ananias, não te enviou o Senhor, mas tu fizeste que este povo confiasse em mentiras. Portanto, assim diz o Senhor: eis que te lançarei de sobre a face da terra, este ano morrerás, porque falaste em rebeldia contra o Senhor. E morreu Ananias, o profeta, no mesmo ano, no 7º mês. Amém? Irmãos, a gente vê o perigo através dessa palavra de mentir. Deus abomina a mentira. E o falso profeta, ele tem o seu coração mudado e moldado por Satanás, que é o pai da mentira. Isso nos diz a Bíblia. Tá? Porque ele tira coisas do seu coração, coloca ali palavras da Bíblia para poder camuflar, né, a sua mentira, e então profetiza, abençoa, e abençoa assim com palavras, né? Porque a bênção de Deus não está sobre essas pessoas. E engana as pessoas. E ali adverte um monte de coisas, pedem muito mais do que deveriam. Deus não nos pede nada além do que é merecido a gente devolver a Deus. Porque a gente não dá a Deus, a gente devolve. Tá? O dízimo é devolvido. A oferta também, ainda que seja ofertada do teu coração, você está devolvendo, porque foi provisão de Deus, né? Então, mas aqui não é de oferta, não é de dízimo que eu quero que você entenda. É sobre o falso profeta. E aqui a gente vê a desobediência deste homem, porque, obviamente, ele estando ali entre eles e sabia o que estava acontecendo, o porquê que o povo estava a servir o rei Nabucodonosor, que foi enviado por Deus, né? Nabucodonosor estava servindo como servo nas mãos de Deus para endireitar o povo de Judá, que estava em rebeldia, que estava vivendo errado. Então, para que não se perdessem de todo, Deus enviou este rei para que eles pudessem o servir, e até os animais iam obedecê-lo. Agora você vê como é Deus. Só que a gente tem que ter em mente uma coisa. O que Deus disse para eles: todos servirão o rei Nabucodonosor. Aquele que não o servir, morrerá à espada. Então, quer dizer que eles tinham uma escolha. Ainda que as suas escolhas fossem, né, ambas ruins, uma delas ainda prezava a sua vida. Uma delas ainda lhes daria a chance da salvação, né? Obedecendo o que Deus havia colocado no seu coração, o que Deus havia dito a este povo, a esta nação, através de Jeremias, né? E a mentira, né, entrou no coração de Ananias, com certeza usado por Satanás, para que fosse dar direção a esse povo, e ali não ia somente ludibriar a mente deles com a mentira, como também ia fazer com que eles desobedecessem a Deus, fazendo assim, né, com que eles quebrassem
aquele jugo em 2 anos, desobedecendo Nabucodonosor e iam com certeza morrer, porque Deus não havia quebrado o que ele propriamente tinha dito. Não era para eles fazerem isso. Então, o que ele quebrou de Ananias, que estava em seu pescoço, que era de madeira, um negócio feito lá, e a gente falou sobre isso, a gente viu no capítulo passado, Deus disse, o que você quebrou é feito de madeira. Mas o que eu coloco sobre este povo é de ferro. Dando a dizer que eles não poderiam quebrar. Que é quando a gente diz que Deus age com mão forte, com mão de ferro. Você entende? Deus aqui não está dizendo que foi o objeto que estava no pescoço de Jeremias que estava segurando o que Deus tinha falado. Mas sim as palavras, a ação de Deus, a palavra de Deus tem poder. Ainda que ela seja dita na boca de um homem, ela tem poder. E aqui eu vou estar lendo um pouco a explicação, para que a gente possa ter entendimento, não somente do que Deus me usa para falar, mas o que também deixaram aqui para a gente entender. No mesmo ano, a oposição feita a Jeremias continua no mesmo ano de 593 a.C., mas agora por meio de um homem chamado Ananias, que se apresenta como profeta, ousado em suas palavras, ele foi capaz de prever a queda da Babilônia perante Judá. Além disso, estabeleceu datas para a restauração da nação, para a devolução dos despojos e para a volta daqueles que haviam sido deportados, quando Deus dizia exatamente o oposto. Está vendo? Segundo as previsões de Ananias, no decorrer de 2 anos tudo estaria como antes. No entanto, as profecias de Jeremias, que falava em nome de Deus, afirmavam que o cativeiro babilônico duraria 60 anos. E só após esse período a nação seria novamente estabelecida. Está vendo? Um homem usado por Deus, com uma profecia de servidão a um rei poderoso, que além de ser poderoso estava sendo usado por Deus para ser servo, para vir sobre o povo e a nação de Judá, que também servia a Deus, mas por ora estava andando em desobediência. Um cativeiro de 60 anos, Ananias estava ali sendo usado pela mentira para quebrar esse jugo por 2 anos. Irmãos, a gente tem que entender uma coisa. Às vezes, a gente está passando por um deserto. A gente não sabe quanto tempo vai passar. E vem uma falsa alegria, uma falsa esperança enviada pelo diabo para quebrar isso. Mas você tem que ter em mente uma coisa. Quando é Deus que te coloca no deserto, Ele está contigo. Quando é Deus que te coloca no deserto, você vai vencer. E se Deus está contigo e tem o tempo certo de todas as coisas, porque assim nos diz a Bíblia, tudo tem o seu tempo debaixo dos céus, não te apressa, porque vai cumprir. Se é Deus que te colocou ali, não tente antecipar as coisas, porque Deus não vai deixar. E você pode piorar a situação, tentando as coisas do teu jeito, procurando mentiras para tapar a verdade do que está acontecendo na tua vida, sendo que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. A gente tem que colocar no nosso coração isso. Porque, às vezes, como assim estava acontecendo com o povo de Judá, este cativeiro de 60 anos não era para matar, mas era para que eles servissem e entendessem. Pois Deus não os obrigava a servir Deus, porém queria que eles andassem fiéis, em santidade. Assim Ele quer de todos nós hoje. Mas, o que aconteceu? Eles começaram a dar lado ao seu pecado, às pecaminosidades,
aos desejos da carne, a ouvir o seu coração e a parar de ouvir a voz de Deus, então Deus agiu. Então Deus levantou contra eles um inimigo, que sendo inimigo, ainda assim, Deus disse, o meu servo, sobre eles, para fazer cativo, não para matar. Mas também Deus disse, aquele que não obedecer, aquele que não quiser servir, será morto à espada. O que eu posso trazer como lição para a minha vida? Quando eu estou no deserto, quando Deus quer me ensinar algo, porque eu estava andando em desobediência, o que eu tenho que fazer? Passar por esta prova, mas passar com Deus. Olhar para Ele, porque só Ele pode me lavar com o sangue do Cordeiro. Porque se eu fugir disso, ainda em pecado, o que vem sobre mim é a espada. E o que seria essa espada? A morte. Porque a palavra de Deus nos diz que o salário do pecado é a morte. E qual é essa morte? A morte espiritual. Ela nos afasta de Deus. E afastado de Deus, meu irmão, se você morrer, o que te sobra é a eternidade no lago de fogo. Então, às vezes, o deserto ele serve para nos mostrar isso. Que estamos caminhando errado. Não é para que você sofra, mas sofra até a morte. É para que você sofra até você olhar para Deus e ver que Ele é o seu único e suficiente Salvador. Porque não há outro. Não há outro caminho. Não há caminho mais fácil. É Deus. E quando você entender isso, que ainda que você esteja no deserto, você vai permanecer. Porque Jesus venceu no deserto. Adão estava na onde? No paraíso. E foi no paraíso que ele caiu. Mas Jesus, no deserto, com a palavra, ele venceu Satanás. Você tem que entender que às vezes você está no deserto, mas você não está usando a palavra para vencer. Passe a usar a palavra assim como Jesus. O diabo disse para Jesus, se você é filho de Deus, transforma essa pedra em pão e mata a sua fome. Jesus disse para ele, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Quando você trazer isso para a sua vida, você verá que o cativeiro onde você está vivendo é para que o nome de Jesus seja glorificado. É para que você dê o seu testemunho. Eu estive lá, mas eu venci. E hoje eu estou vivendo o melhor da minha vida, porque eu passei por esta dificuldade. E hoje eu tenho isso para contar testemunho, para que pessoas possam ver e entender que é com Jesus que se vence. Porque se você fizer o oposto, o que virá sobre ti é a espada. E a espada, na Bíblia, é a palavra de Deus. A própria palavra que te salva, ela também te exorta e te fere. Porque Deus disse que a palavra dele é mais cortante que uma espada de 2 gumes. É ela que vai te julgar no dia do juízo. Então se atente à palavra de Deus. Para de olhar para o deserto, para de olhar para o cativeiro e aprenda a olhar para Deus. Aprenda a olhar e a perceber por que você está passando por esse deserto, por este cativeiro. O que te levou a estar aí? O que te levou a estar sofrendo isso? Foi erro meu? Será que Deus me colocou aqui para me moldar, para ensinar algo? E passa a colocar Deus na frente. Passa a colocar, mesmo no sofrimento, Deus como prioridade. E você verá que você, assim como Jesus, venceu o mal, você também vai vencer. Porque a Bíblia nos diz, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Quando a palavra nos diz isso, não é somente ao diabo, é ao pecado, é a tudo aquilo que a carne almeja mais que o espírito. Quando você resiste, a tentação passa. Porque a palavra de Deus também nos diz que nós não somos tentados além do que possamos suportar. Está na Bíblia. Isso é Deus que falou. Deus não nos tenta além do que possamos suportar. Só que Deus também nos diz, fuja do pecado.
Fuja da aparência do mal. Disso você tem que fugir. Se você sabe que é errado, meu Deus, eu estou olhando demais para aquela mulher, mas eu tenho que, não sei o que, eu gosto de estar conversando com ela. Fuja. Pode estar crescendo algo no teu coração, pode estar acarretando coisa para a tua vida que você não faz ideia. Adultério, ele não nasce depois que você pratica o ato errado. Ele cresce na tua mente. Da tua mente você deseja no teu coração e aí você já pecou. Fuja. Eu vou lá no barzinho, vou tomar só uma. E falar com meus amigos. Deus disse que a bebedice é pecado. Aquele que anda em bebedice não entrará no reino de Deus. Deus também disse que aquele que assenta na roda dos escarnecedores, não assentai na roda dos escarnecedores, com palavras torpes e desagradam a Deus, porque aquela rodinha que você acha, eu só vou beber uma, você só fala coisa que desagrada a Deus. Fuja da aparência do mal. E perceba, passe a olhar, eu estou no deserto, mas eu estou com Deus. Eu estou no cativeiro, estou vivendo o meu pior momento, mas Deus é comigo. Amém? Esta é a palavra de hoje. Vou ser breve, mas eu tenho certeza que Deus falou contigo. Guarda essa palavra no teu coração e se atenta ao que diz a voz do Senhor Jesus para ti. Para que você possa mudar no teu coração e na tua vida o que está te levando a esse cativeiro. Porque se aí você está, nenhum homem pode te tirar daí, somente Deus. Porque quando Ananias tentou, através da mentira, que com certeza foi mascarada com verdades para que o povo pudesse acreditar, pois ele disse coisas óbvias, que havia acontecido. Eu vou trazer de volta as coisas, as relíquias que o rei levou para a Babilônia, porque eles haviam roubado o templo do Senhor e levado as coisas. E ele disse, eu vou trazer de volta, vou trazer o povo. E ele colocando falsa esperança no coração das pessoas. Se atente a isso. Cuidado com o que os outros têm te dito. Teu casamento tá mal demais, você só tá sofrendo. Vamos ali beber uma, vamos na boate, vamos para uma noitada que as coisas vão se melhorar. Para de sofrer. Talvez essa luta do seu relacionamento, essa luta do cativeiro, que outras coisas eu estou dizendo aqui, não estou dizendo que o seu casamento seja um cativeiro, mas um momento difícil em si seja um cativeiro que você está passando. Não procure coisas vãs para libertar-te deste cativeiro. Mas coloque o teu joelho no chão e fala com Deus. Entrega nas mãos de Deus, pois Ele passará contigo. Porque só Deus pode te sustentar. O teu joelho pode te levar mais longe do que os teus pés. Se atente a esta palavra. Você sabe o que está na tua vida atribulando a tua vida e a tua mente? O que está sendo cativeiro para ti? Mas eu tenho certeza que se você colocar Deus na frente de tudo isso, você vai sair vitorioso. Porque Deus, Ele não perde batalha. Ele não falha. E Ele não mente. Amém? Fica com Deus e a paz do Senhor Jesus Cristo.